Você já parou para pensar como uma simples máquina pode decidir o destino de milhões de pessoas? Como uma sequência de engrenagens, fios e teclas pode se tornar a diferença entre a vitória e a derrota em uma guerra? E se eu te dissesse que uma dessas máquinas existiu e que, por quase uma década, ela manteve em segredo os planos do exército mais poderoso da época? Seu nome era Enigma. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi o coração das comunicações secretas da Alemanha nazista. Uma invenção aparentemente inofensiva, mas que escondeu mensagens capazes de destruir cidades, afundar navios e decidir o futuro da humanidade. Mas o que tornava a Enigma tão especial? Como ela funcionava? E como, afinal, um grupo de matemáticos, engenheiros e decifradores conseguiu derrotar aquilo que muitos chamavam de o código perfeito? Hoje, você vai descobrir a história de como a inteligência e a persistência humana enfrentaram a tecnologia mais avançada da guerra e venceram. Uma história sobre mistério, sacrifício e genialidade, que provou que o poder da mente pode ser mais forte do que qualquer arma. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre as histórias mais curiosas e incríveis do passado. Agora, prepare-se, porque essa é a história da máquina que confundiu o mundo e de como ela foi finalmente decifrada. No início do século XX, o mundo vivia uma era de descobertas e tensões. As potências europeias competiam por poder, território e informação. Nesse cenário, em meio a cabos telegráficos e transmissões de rádio que cruzavam o planeta, surgiu um problema: como proteger segredos em um mundo cada vez mais conectado? Foi essa pergunta que levou o engenheiro alemão Arthur Scherbius a criar, em 1918, uma máquina revolucionária, a Enigma. Seu objetivo original era comercial, proteger comunicações bancárias e empresariais. Mas logo seu verdadeiro potencial chamou a atenção de quem via o poder de uma mensagem segura: o exército alemão. À primeira vista, a Enigma parecia um simples equipamento de escritório. Era guardada dentro de uma caixa de madeira polida, do tamanho aproximado de uma maleta, com dobradiças metálicas e uma tampa que se abria como a de um piano portátil. No interior, repousava um teclado com 26 teclas, dispostas como as de uma máquina de escrever comum. Cada tecla trazia uma letra gravada em preto sobre fundo branco, e cada uma delas escondia um segredo elétrico que mudaria a história. Logo acima do teclado, havia um painel com 26 pequenas lâmpadas circulares, cada uma também marcada com uma letra. Ao pressionar uma tecla, uma das lâmpadas se acendia, indicando a letra criptografada correspondente. Esse simples piscar de luzes escondia milhões de variações possíveis, criadas por um intrincado sistema de contatos elétricos e engrenagens giratórias. No topo, protegidos por uma tampa de metal, ficavam os famosos rotores, 3 discos cilíndricos alinhados horizontalmente, feitos de metal e borracha, com marcas de A a Z em toda a sua borda. Cada rotor possuía uma fiação interna única, que redirecionava a corrente elétrica de uma letra para outra, criando um caminho imprevisível dentro da máquina. A cada tecla pressionada, o primeiro rotor girava ligeiramente, alterando toda a sequência elétrica, como se o código se reinventasse a cada toque. E havia mais. Na frente da máquina, um painel de plugs, conhecido como Stackerbrett, permitia que o operador conectasse pares de letras com cabos curtos, alterando ainda mais as combinações possíveis. Era uma camada extra de complexidade, um verdadeiro labirinto de fios que multiplicava as variações a um ponto inimaginável. Quando em funcionamento, a Enigma era uma mistura fascinante de precisão mecânica e mistério.
o som seco das teclas, o clique metálico dos rotores girando, o suave brilho âmbar das lâmpadas acendendo em sequência. Tudo isso criava uma atmosfera quase hipnótica. Para os operadores alemães, ela representava o auge da tecnologia e da confiança. E essa confiança não era infundada. Estima-se que, com 3 rotores, a Enigma pudesse gerar mais de 150 trilhões de combinações possíveis. Quando o exército alemão adicionou um 4º e depois um 5º rotor, o número ultrapassou a compreensão humana. Quintilhões de possibilidades. E para garantir segurança máxima, todas as unidades militares alteravam suas configurações diariamente, de acordo com tabelas secretas. Na prática, isso significava que uma mensagem interceptada pela inteligência inimiga mudava de significado a cada dia. O que hoje podia ser decifrado, amanhã já seria completamente diferente. Era como tentar abrir um cofre cujo código se reconfigura sozinho todas as noites. Os operadores alemães tratavam a Enigma com respeito quase cerimonial. Ela era polida com cuidado, mantida em perfeitas condições e transportada em caixas acolchoadas. Antes de cada transmissão, o responsável verificava os rotores, ajustava o painel de cabos e conferia o manual de chaves diárias, garantindo que tudo estivesse exatamente como determinado pelo comando. A mensagem, então, era digitada, letra por letra, enquanto as lâmpadas piscavam com rapidez. Do outro lado, o receptor usava outra Enigma configurada com as mesmas chaves, e ao digitar o texto cifrado, a mensagem original surgia, como se o segredo fosse revelado apenas a quem tivesse a mesma mente mecânica. A confiança alemã na Enigma era total. Para eles, era impenetrável, infalível e eterna. Nenhuma mente humana seria capaz de quebrar sua lógica. A máquina se tornara o escudo invisível do Terceiro Reich, guardiã das comunicações mais sigilosas do exército, da marinha e da Luftwaffe. Mas, enquanto os generais alemães dormiam tranquilos, acreditando que seus segredos estavam seguros, um novo tipo de guerra começava nos bastidores. Uma guerra silenciosa, travada não com bombas, mas com cérebros. Do outro lado da Europa, matemáticos, engenheiros e linguistas se reuniam para tentar o impossível: desvendar o enigma do enigma. E assim, muito antes das grandes batalhas da Segunda Guerra começarem, nascia uma batalha de inteligência, uma corrida contra o tempo, onde o menor avanço poderia mudar o destino do mundo. Antes de o mundo inteiro conhecer Alan Turing e o lendário Bletchley Park, foram os matemáticos poloneses que deram o primeiro passo para quebrar o enigma. No final da década de 1920, a Polônia, temendo a ascensão da Alemanha nazista, montou um pequeno grupo secreto chamado Biuro Cyfrowe, o escritório de cifras. Lá, 3 jovens gênios da matemática, Marian Rejewski, Jerzy Roditsky e Henryk Zygalski, iniciaram uma jornada intelectual que mudaria o curso da guerra. Com base em inteligência obtida por espionagem e cálculos matemáticos avançados, Rejewski desenvolveu, em 1932, o primeiro modelo matemático para decifrar a Enigma. Usando lógica pura, ele descobriu o funcionamento interno dos rotores e conseguiu criar uma réplica funcional da máquina. Para ajudá-los, o governo polonês contratou técnicos para fabricar cópias perfeitas. Os poloneses também criaram uma invenção brilhante chamada bomba criptológica, um dispositivo que testava automaticamente diferentes combinações da Enigma, até encontrar a correta. Era uma precursora das máquinas que Turing viria a aperfeiçoar anos depois. Mas havia um problema. Os alemães mudavam constantemente o sistema da Enigma, adicionando novos rotores e aumentando a complexidade das chaves. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, os cientistas poloneses sabiam que não conseguiriam continuar sozinhos. Então, em um ato de coragem e visão,
eles compartilharam todos os seus segredos com os britânicos e franceses, entregando planos, fórmulas e uma máquina Enigma completa. Foi um presente inestimável. Sem esse avanço inicial, os aliados talvez nunca tivessem conseguido decifrar o código. A contribuição polonesa foi o alicerce invisível sobre o qual o esforço britânico seria construído. E assim, com a invasão da Europa começando, a luta pela decifração da Enigma mudou de mãos e foi parar em um local cercado por muros, jardins e mistério. Bletchley Park, na Inglaterra. Bletchley Park parecia uma mansão tranquila no interior inglês, mas atrás de suas janelas escondia-se um dos maiores centros de inteligência da história. Ali, milhares de homens e mulheres trabalhavam em silêncio absoluto, analisando mensagens interceptadas, criando hipóteses e tentando antecipar os movimentos do inimigo. Entre eles estava Alan Turing, um jovem matemático brilhante e excêntrico, formado em Cambridge. Turing acreditava que qualquer processo lógico poderia ser executado por uma máquina e via na Enigma um desafio perfeito para provar sua teoria. Ao chegar a Bletchley Park em 1939, Turing se juntou a outros especialistas, linguistas, engenheiros, criptógrafos e até jogadores de xadrez. A rotina era exaustiva, milhares de mensagens eram interceptadas todos os dias, e cada uma delas precisava ser traduzida, interpretada e compreendida antes de se tornar inútil. Turing sabia que tentar decifrar manualmente cada combinação era impossível. Então, ele criou uma máquina inovadora, a Bombe. Inspirada no modelo polonês, mas muito mais poderosa, a Bombe podia testar automaticamente milhões de configurações da Enigma por segundo. Ela procurava padrões, repetições e possíveis erros humanos nas mensagens alemãs, pequenas falhas que poderiam abrir brechas no código. Com o tempo, as máquinas começaram a revelar segredos antes inimagináveis. Posições de submarinos, planos de ataque, estratégias navais e comunicações entre generais passaram a ser decifrados em tempo quase real. Mas o trabalho era cercado de segredos. Poucos fora de Bletchley Park sabiam o que realmente acontecia ali. Até mesmo dentro do complexo, os trabalhadores eram divididos em setores estanques, para que ninguém tivesse uma visão completa do projeto. O lema era simples: o que acontece em Bletchley Park, fica em Bletchley Park. As informações obtidas foram codinomeadas Ultra e se tornaram uma das armas mais poderosas dos aliados. Por meio delas, os comandantes britânicos conseguiram antecipar ataques aéreos, proteger comboios navais e enganar os alemães em momentos cruciais da guerra. Turing e sua equipe, trabalhando em silêncio, mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial sem disparar um único tiro. Muitos historiadores estimam que o trabalho em Bletchley Park encurtou a guerra em até 2 anos e salvou milhões de vidas. Mas o preço pessoal foi alto. Turing, apesar de seu gênio, sofreu perseguição após a guerra por sua orientação sexual, sendo condenado injustamente. Décadas depois, o Reino Unido reconheceria seu erro e concederia um perdão póstumo, transformando Turing em símbolo da genialidade e da injustiça humana. Com as mensagens da Enigma sendo decifradas cada vez mais rapidamente, os aliados passaram a ter uma vantagem estratégica incomparável. Durante a Batalha do Atlântico, por exemplo, os submarinos alemães, os temidos U-Boats, eram guiados por ordens transmitidas via Enigma. Quando os britânicos começaram a ler essas mensagens, puderam redirecionar comboios, evitar emboscadas e atacar no momento certo. Foi um jogo mortal de inteligência. Cada vez que os alemães percebiam que algo estava errado, modificavam as configurações da Enigma. E cada vez que isso acontecia,
Turing e sua equipe trabalhavam noite e dia para descobrir o novo padrão. Era uma corrida contra o tempo. Os aliados sabiam que, se os alemães descobrissem que o código havia sido quebrado, mudariam completamente o sistema. Por isso, muitas vezes, eles precisavam escolher não agir, mesmo sabendo de ataques iminentes, para não revelar que tinham acesso às mensagens. Era uma decisão dolorosa, mas necessária para vencer a guerra a longo prazo. Em 1944, quando o dia D se aproximava, as informações da Enigma foram essenciais. Os britânicos sabiam onde as divisões alemãs estavam posicionadas, quais portos estavam mais protegidos e até as estratégias de Hitler para repelir invasões. Com esses dados, o desembarque na Normandia foi planejado com precisão cirúrgica. Quando a guerra terminou, a importância do trabalho em Bletchley Park permaneceu em segredo por décadas. Somente nos anos 1970 é que os documentos começaram a ser revelados. O mundo, então, descobriu que a vitória dos aliados não foi apenas conquistada nas trincheiras, mas também nas mesas cobertas de papéis, fios e máquinas zumbindo em silêncio. A Enigma, que havia sido criada para proteger segredos, acabou se tornando o símbolo da engenhosidade humana, tanto de quem a inventou quanto de quem a decifrou. Hoje, uma máquina Enigma original é uma das peças mais valiosas de qualquer museu de guerra. E o legado deixado por Alan Turing e seus colegas vai muito além da Segunda Guerra. Seus estudos sobre lógica e computação deram origem ao computador moderno, que carrega, em certo sentido, o DNA daquela antiga batalha de códigos. A história da máquina Enigma é mais do que uma crônica de guerra. É uma prova de que a inteligência, a persistência e o trabalho em equipe podem mudar o curso do destino humano. De um lado, um engenheiro que criou uma das mais engenhosas máquinas de criptografia da história. Do outro, matemáticos e cientistas que, movidos pela necessidade de salvar vidas, uniram raciocínio e coragem para decifrar o impossível. O Enigma nos lembra que o conhecimento é uma das armas mais poderosas que o ser humano possui. Enquanto bombas caíam e exércitos marchavam, foram cálculos silenciosos, mentes focadas e noites sem sono que realmente decidiram o futuro. Hoje, vivemos em um mundo onde a criptografia ainda protege nossas comunicações, dos bancos aos celulares. E tudo começou ali, com uma caixa de madeira e engrenagens, em meio ao caos da guerra. A história da Enigma é também uma história sobre esperança. A esperança de que, mesmo diante da escuridão, a luz da razão e da inteligência humana sempre encontrará um caminho. E se você gostou de conhecer essa parte fascinante da história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar acompanhando outros capítulos incríveis que revelam como a inteligência e a coragem moldaram o mundo em que vivemos.